Você já acordou sentindo que o dia seria pesado demais para suportar? Aquela sensação de que os desafios à sua frente são maiores do que você? Muitas pessoas começam a manhã já derrotadas, olhando para os problemas com olhos de medo, esquecendo-se de uma verdade poderosa que pode transformar completamente o rumo do seu dia. A Bíblia nos lembra em primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esta não é apenas uma frase bonita, é uma declaração de guerra contra tudo que tenta te intimidar. Quando você acorda e se lembra de quem habita em você, tudo muda. O Espírito Santo, o próprio poder de Deus, não está distante observando sua luta. Ele está dentro de você, pronto para agir, para te fortalecer, para te conduzir. A questão não é o tamanho dos seus problemas, mas a grandeza daquele que vive em você. Nós vivemos em um mundo que constantemente nos lembra das nossas fraquezas. As notícias falam de crise, as conversas giram em torno de dificuldades e nossos próprios pensamentos às vezes conspiram contra nós, sussurrando que não somos capazes. Você já se sentiu pequeno diante de uma situação financeira complicada? Já olhou para um relacionamento quebrado e pensou que não há conserto? Já enfrentou uma doença e sentiu que seu corpo está mais forte que sua fé? Essas são batalhas reais que enfrentamos e seria desonesto fingir que elas não existem. Mas aqui está a verdade que precisa ecoar em seu coração nesta manhã. O que está dentro de você é infinitamente maior do que qualquer coisa que esteja ao seu redor. A palavra de Deus em Romanos capítulo 8, versículo 31, nos pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta não é uma pergunta que espera resposta, é uma declaração de supremacia. Quando você compreende que o Criador do Universo, aquele que falou e tudo passou a existir, habita em você pelo seu Espírito, as circunstâncias perdem o poder de te definir. Pense nisso como uma fortaleza. Você pode estar cercado por todos os lados, mas dentro das muralhas há provisão, há proteção, há poder. O inimigo pode gritar do lado de fora, mas ele não pode penetrar onde Deus estabeleceu sua presença. O apóstolo Paulo conhecia bem essa realidade. Ele escreveu em segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você percebe o padrão? Paulo não nega as dificuldades, mas ele as coloca em perspectiva. Sim, há pressão, mas não há colapso. Por quê? Porque maior é aquele que está nele do que aquele que está no mundo. Esta verdade precisa sair da sua mente e descer para o seu coração nesta manhã. Quando você encara o espelho hoje, não veja apenas suas limitações, veja um templo do Espírito Santo. Porque maior é aquele que está nele do que aquele que está no mundo. Esta verdade precisa sair da sua mente e descer para o seu coração nesta manhã. Quando você encara o espelho hoje, não veja apenas suas limitações, veja um templo do Espírito Santo. A Bíblia declara em primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Isso significa que cada respiração que você toma é sustentada por Deus. Cada passo que você dá é guiado por Ele. Você não está sozinho navegando neste dia. Há uma presença poderosa dentro de você, pronta para se manifestar em cada momento que você precisar. É importante que você comece a declarar esta verdade sobre sua vida. Palavras têm poder. E quando você alinha sua boca com a palavra de Deus, você ativa o poder espiritual que já existe dentro de você.
Em Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo afirma: tudo posso naquele que me fortalece. Observe que ele não disse, eu posso algumas coisas, ou talvez eu consiga. Ele disse, tudo. Não há área da sua vida que esteja fora do alcance do poder de Cristo que habita em você. Aquela situação no trabalho que parece impossível, Cristo em você é maior. Aquele vício que você tem lutado para vencer, Cristo em você é maior. Aquela ansiedade que rouba seu sono, Cristo em você é maior. Mas você precisa fazer uma escolha consciente todas as manhãs. Você vai acordar e olhar primeiro para os problemas ou vai olhar primeiro para aquele que vive em você? A resposta a essa pergunta determinará como você viverá o dia. Quando Davi enfrentou Golias, todos viram um gigante impossível de derrotar. Mas Davi viu algo diferente. Ele viu um inimigo não circuncidado desafiando o exército do Deus vivo. Davi não estava confiando na sua própria força ou habilidade. Ele declarou em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi sabia que maior era aquele que estava com ele do que aquele que estava contra ele. A mesma fé que operou em Davi está disponível para você hoje. Não porque você é especial por mérito próprio, mas porque você foi escolhido, redimido e selado com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13 diz: em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. E tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Este selo não é temporário, não depende do seu desempenho, é a garantia de Deus de que Ele completará a obra que começou em você. Então, nesta manhã, levante-se com a consciência de quem você é em Cristo. Você não é definido pelos seus erros de ontem, pelas suas dívidas de hoje ou pelos seus medos de amanhã. Você é definido por aquele que habita em você. E aquele que habita em você já venceu o mundo. Jesus mesmo declarou em João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você ouviu isso? Ele já venceu. A batalha que você está enfrentando hoje já tem um vencedor, e ele está em você. Agora, vamos juntos levar tudo isso diante do trono da graça em oração, reconhecendo que maior é aquele que está em nós. Pai Celestial, eu venho diante de Ti, nesta manhã, com um coração grato e reverente. Tu és o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do Teu poder. Eu reconheço que sem Ti nada posso fazer, mas contigo tudo é possível. Neste momento, eu me coloco diante da Tua presença, não pelas minhas próprias forças ou méritos, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo que me dá acesso ao Teu trono. Obrigado por este novo dia que Tu me concedeste, por mais uma oportunidade de viver sob a Tua graça e caminhar em Tua vontade. Senhor, Tu conheces cada detalhe da minha vida. Tu sabes das lutas que enfrento, dos medos que tentam me paralisar, das dúvidas que às vezes invadem minha mente. Nada te é oculto, Pai. Tu vês quando acordo no meio da noite preocupado com as contas a pagar. Tu conheces as lágrimas que derramei em segredo, as orações que fiz sem palavras, apenas com gemidos do meu espírito. Tu sabes das batalhas invisíveis que travo, das tentações que me cercam, das pressões que sinto no trabalho, na família, nos relacionamentos. Nada escapa aos teus olhos, e ainda assim, tu não me abandonas. Tu não me rejeitas. Tu não desistes de mim. Senhor,
Eu oro para que nesta manhã o teu Espírito Santo me encha de novo. Que a consciência da tua presença dentro de mim seja mais real do que qualquer problema que eu possa enfrentar hoje. Pai, ajuda-me a não olhar para as circunstâncias com olhos naturais, mas a enxergar através da perspectiva do teu reino. Quando o medo bater à porta, lembra-me de que tu não me deste espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quando a ansiedade tentar roubar minha paz, que eu possa lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque tu cuidas de mim. Senhor, eu oro por força sobrenatural para enfrentar este dia. Que cada passo que eu der seja guiado por ti. Cada palavra que eu falar seja inspirada pelo teu Espírito. Cada decisão que eu tomar seja iluminada pela tua sabedoria. Pai, eu oro especificamente pelas áreas da minha vida onde tenho me sentido derrotado. Aquele problema financeiro que parece não ter solução, eu entrego nas tuas mãos agora. Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê, e eu creio que tu abrirás portas que nenhum homem pode fechar. Aquela situação de saúde que tem me preocupado, eu coloco diante de ti. Tu és o Deus que cura, e pela tua palavra declaro que pelas chagas de Jesus eu fui sarado. Aquele relacionamento que está quebrado, aquela mágoa que ainda dói, eu entrego a ti. Cura as feridas profundas do meu coração. Restaura o que foi perdido. Reconstrói o que foi destruído. Eu declaro neste momento que maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu creio que o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos opera em mim. Eu confio que nenhuma arma forjada contra mim prosperará, porque esta é a herança dos servos do Senhor. A Bíblia declara em Isaías, capítulo 54, versículo 17, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Eu me apodero desta promessa agora. Eu declaro que sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Eu profetizo sobre a minha vida que este será um dia de vitórias, de conquistas, de avanços sobrenaturais. Senhor, eu também oro pela minha família nesta manhã. Cobre com o teu sangue precioso cada um dos meus filhos. Protege-os de todo mal, de todo acidente, de toda influência maligna. Que eles cresçam no conhecimento de quem tu és e experimentem o teu poder desde cedo. Oro pelos meus pais, que tu lhes concedas saúde, paz e longos dias sobre a terra. Que eles vejam o cumprimento das tuas promessas em suas vidas. Oro pelo meu cônjuge, que o nosso casamento seja fortalecido. Que o amor entre nós seja renovado a cada dia, que juntos possamos servir-te com alegria. Senhor, eu intercedo também pelos meus amigos, pelos meus colegas de trabalho, por aqueles que estão distantes de ti. Que o teu Espírito toque seus corações, que eles possam conhecer o teu amor e experimentar o teu poder. Pai, eu oro pelas pessoas que estão passando por momentos de profunda angústia neste exato momento. Aqueles que acordaram hoje sem esperança, pensando em desistir de tudo. Senhor, intervém na vida deles, manifesta o teu poder de forma sobrenatural. Que eles possam sentir a tua presença de maneira tangível, que possam experimentar um encontro real contigo que transforme completamente suas vidas. Eu intercedo pelas famílias que estão sendo destruídas pelo inimigo, pelos casamentos à beira do fim, pelos filhos rebeldes que se afastaram do caminho. Senhor, tu és o Deus que restaura, que reconstrói muralhas antigas, que levanta os caídos. Age, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, porque tu és fiel. Mesmo quando eu sou infiel, tu permaneces fiel, porque não podes negar-te a ti mesmo. Eu reafirmo minha confiança em ti nesta manhã. Não importa o que este dia traga, eu sei que tu estás comigo.
Não importa quantas vezes eu tropeçar, tu estás ali para me levantar. Não importa quão forte seja o vento contrário, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. Eu entrego este dia nas tuas mãos, confiando que tu farás muito mais abundantemente, além daquilo que peço ou penso. No poderoso nome de Jesus Cristo, eu oro e declaro todas estas coisas. Amém. Nunca se esqueça do que a palavra de Deus declara em 1ª Epístola de João, capítulo 4, versículo 4. Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Esta verdade não muda com as circunstâncias. Ela não depende de como você se sente. É uma realidade espiritual estabelecida pelo próprio Deus. Romanos capítulo 8, versículos 37 a 39 nos assegura: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você carrega dentro de si o poder que criou galáxias, que dividiu o mar, que ressuscitou mortos. Não viva abaixo dessa verdade. Levante-se hoje sabendo que você é a habitação do Altíssimo, templo do Espírito Santo, filho amado de Deus. Maior é aquele que está em você. Vá e viva essa verdade hoje com ousadia e fé. Se esta palavra tocou seu coração, não guarde só para você. Envie para aquele amigo ou familiar que está precisando ouvir isso hoje. Escreva amém nos comentários se você crê nesta promessa. Inscreva-se no canal para continuar recebendo palavras que fortalecerão sua caminhada com Deus. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você e sua família. Deus abençoe. Deus abençoe.